Fala galera, beleza? Bem-vindo ao Papo Alterado, meu nome é Caio. E seguinte, provavelmente você não me conhece, é um canal novo. É um canal que eu ia dedicar para falar sobre música, né? Eu sou músico, enfim, eu queria debater sobre música, falar sobre música. Só que, cara, eu leio algumas coisas que eu vejo na internet, assim, no YouTube ou Instagram, que eu falo, cara, eu vou entrar nesse debate, eu quero falar sobre isso. Só que eu tenho preguiça de escrever, digitar, enfim. Aí eu falei, cara, eu vou usar esse canal para falar de tudo no geral, de tudo que eu tiver afim, tá? Vai ser o meu canal, enfim. Então, assim, eu vou falar de tudo que eu tiver afim e tentar abrir um debate aqui sobre as coisas que eu vejo. Porque, cara, de verdade, eu vejo algumas coisas que eu falo, não é possível que é só eu, né? Não é possível que eu tô maluco, que eu tô louco de pensar dessa forma, porque são umas discussões, cara, que entram que realmente não dá pra entender, tá? Mais especificamente desse caso aí desse moleque que matou a família agora, de uma forma bárbara, de uma forma fria, né? E abriu, obviamente, o debate da maioridade penal. E aí eu vi esse vídeo, né, no UOL, fui impactado aí pelo YouTube por esse vídeo do UOL, com essa jurista falando, Flávia Alessandra. E eu queria, não vai ser um react, porque eu já vi esse vídeo, só que eu queria dar uma repassada aqui, pra trocar uma ideia mesmo, cara, porque assim, de verdade, eu vejo as coisas e falo, não é possível que eu tô ficando louco. Então, Uma vamos ver. discussão que diante desse caso desse jovem se voltou, né? A gente sabe que... Opa, calma aí que eu não tava gravando a tela. Tá vendo como eu manjo, né? Uma discussão que diante desse caso desse jovem se voltou, né? A gente sabe que existe aí uma parte da sociedade que quer a maioridade penal, né? Então, e essa é uma pra questão... mim já começa aqui, ela fala uma parte da sociedade. Eu nem sei se existe uma pesquisa com isso, mas, cara, tenho certeza que não é uma parte da sociedade. Pesquisa maioridade penal. Ó, tem uma matéria do G1, aqui numa pesquisa do IPEC, de setembro de 2022. 2 em cada 3 brasileiros defendem redução da maioridade penal. Então, assim, não é uma parte, é a maior parte da sociedade, né? Ó, em 2019 teve outro do Datafolha falando que 84% se diz em favor da redução da maioridade penal. Então, assim, é a grande maioria, tá? Vamos corrigir aqui. Não é uma parte. Quando fala parte, dá a impressão de, tem uma galerinha aqui que não defende a maioridade penal, tá? Eu já vou dar minha opinião sobre isso, mas só uma correção aqui, né, cara? Não é uma correção, mas deixar claro. Então, que se aparece quando um jovem de 16 anos, ou próximo aos 18, né, comete algo como isso que a gente viu. Qual é o risco, né, de esse assunto voltar com força diante desse episódio? Como é que você analisa essa questão da redução da maioridade penal? Bom, tecnicamente, quando eu penso na redução da maioridade penal, a gente tem que observar que ela não é uma solução para esse tipo de circunstância. Repito, existe legislação capaz de atacar esse tipo de situação e ela está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Basta que ela seja bem cumprida. O brasileiro ele tem um hábito de imaginar que novas leis serão fomento para sanar problemas existentes. Tá, se alguém souber, me fala. E que lei é essa que se cumprida rigidamente, poderia barrar um negócio desse? E na grande maioria dos casos, nós já temos legislação capaz de servir de barreira. Eventualmente, a gente conta com uma morosidade do judiciário, eventualmente, a gente conta com uma toca de processo que traz elementos de nulidade, como nós já falamos aqui hoje, mas o fato é que o judiciário se contornar para o processo e aplicar as legislações que temos, nós teremos punição pertinente. E a gente tem que pensar que, embora qualquer pessoa, qualquer um de nós aqui, e inclusive crianças, possam cometer crimes bárbaros, como nós estamos vendo com esse... Eu entendi o que ela quis dizer, que dependendo do gatilho, dependendo do que for, todo mundo é passível de cometer um crime, tá? Isso é fato. Eu sou pai, né? Se alguém faz alguma coisa com meu filho, eu mato e cuspo em cima e na maior boa, assim, tranquilo, né? Mas a questão não é essa. A questão é da forma que foi o negócio, tá? Porque o moleque matou, parece que ficou com o corpo na casa, ele dormiu, saiu, foi na padaria, voltou, esperou a mãe chegar, matou a mãe, deixou lá o corpo, dormiu, sabe? Tipo, claramente o menino tem um problema, né? Então, assim, não é todo mundo que cometeria um crime desse. Não, isso não existe,
tá? Isso é uma coisa, uma condição que o menino tem, ele é psicopata, não sei o termo psicológico para isso daí, mas não é todo mundo, tá? Começando por aí. Esse menino, a gente tem que entender que eles ainda são crianças. Há uma parte de cognitivo importante a ser formada. O cognitivo difere da personalidade. Isso, né? Existe, tá? A personalidade, muitos especialistas dizem que a gente forma na primeira infância. Mas o desenvolvimento do cognitivo, maturidade, conhecimento de certo e errado, isso demanda toda uma estrutura de vida e de formação e de pessoas no nosso entorno para nos dar esse saber. Então, não é possível que a gente puna uma criança como se pode punir a um adulto, partindo da premissa que o adulto ele já tem o pleno discernimento, ou pelo menos com base na idade, deveria ter do certo e errado. Mesmo o adulto, quando é punido, nós também não podemos olhar para a prisão como um elemento, eu disse aqui hoje, de tortura. Prisão é reeducação. De nada vale para nós. Não é, né? Todos nós sabemos que hoje em dia isso não existe, né? A pessoa cai na cadeia, ela está em volta ali de facção criminosa, de líderes de facções criminosas, e não vai ser readequada para a sociedade, tá? Isso não vai acontecer. No sistema carcerário que a gente tem hoje, isso não esquece, não existe. Pegarmos um jovem, qualquer idade maior ou menor, submetermos a uma prisão para que de lá ele saia pior do que ele entrou, que é o que a gente tem visto no cenário prisional brasileiro. Claro. É preciso uma mudança profunda no sistema prisional e no sistema de internação desses jovens. Para que Concordo. Precisa de uma mudança profunda no sistema prisional para a galera sair de lá melhor do que entrou, teoricamente, né? Isso eu concordo. 100% aqui. Recebam instrumentais para desenvolver habilidades de convivência humana e de barreira do que se pode e do que não se pode fazer. Se nós pegarmos outros países, há alguns países, sim, em que o jovem ele é punido tal e qual um adulto, mas a entrega de educação, saúde e assistência também é outra a que se entrega, que se dá para esse jovem. Portanto, é mais fácil exigir dele uma apreensão de conhecimento, uma melhor formação, numa idade mais tenra que a nossa. Eu não acho que a redução da maioridade penal vai resolver o problema, até porque reduzir a maioridade penal não vai reduzir a prática desses crimes. Talvez gere uma maior apreensão, maior medo desse jovem de ser preso de maneira mais pungente, de maneira mais fixa. É aí que tá. É aí que eu queria começar a entrar no papo, cara. Desculpa, eu tô gripado e tá foda. É o seguinte, a questão não é... O que ela falou aqui é uma grande besteira, tá? E ela é jurista, cara. Isso daí me deixa meio que em alerta, né? A galera que a gente tem hoje aqui, os profissionais, né, que a gente tem no nosso país. Por quê, cara? Se ela é jurista, ela já deve ter visto vários casos de jovens que são aliciados por maiores para poder cometer o crime, porque ele vai entrar pra cadeia e vai sair. Eu vou dar um exemplo. O meu irmão, ele foi assaltado, né? Ele tava viajando, foi assaltado. Entraram na casa dele, né, enquanto ele tava viajando. E puxou na câmera lá, tal, não sei o que, né? Porque pegaram, eu não lembro se na época pegaram o videogame. Faz alguns anos já isso. E aí o que acontece? Pegou, eram 3 moleques, era tipo moleque, dava pra ver que era moleque. E aí puxou na câmera, tal, não sei o que, e pegaram o moleque ali nas redondezas. Era um moleque que ficava sempre ali nas redondezas. Pegaram esse moleque. Aí o meu irmão, ele foi pra delegacia, né? Foi lá, o BO, tal, não sei o que, o moleque tava lá. Quando meu irmão chegou, o moleque tava saindo da delegacia, tipo, ele já estava sendo solto da delegacia. E ele perguntou pro policial e falou, e aí? O policial falou assim, cara, a gente não tem nada, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Isso aconteceu com meu irmão, tá? Isso não é diz que me disse. Não, isso aconteceu com meu irmão. Então, e ela como jurista, com certeza ela já viu casos desse. Então o problema não é tipo, vai meter medo na criança, não vai estancar. Não, o problema é que os mais velhos usam essas crianças para cometer crime porque no dia seguinte, semana seguinte, elas já estão soltas, tá? E catam ela de novo, vai fazer de novo. O policial falou que ele já tinha sido preso algumas vezes já. Então, assim, sim, dá para inibir, tá? Porque não é só esse caso, não é só um menino que é de uma família que matou os pais. Não, cara, a maioridade penal, ela abrange muita coisa. Principalmente esses bandidos que usam menores de idade. Eles já estão sendo aliciados fora da prisão, entendeu? E é por isso que eu falo, não é possível que eu sou louco, cara. Porque assim, uma coisa não anula a outra, entendeu? Quem disse
que beleza, eu concordo. Tipo, diminuir a maioridade penal não vai resolver o problema. Não vai. E melhorar o sistema carcerário, o sistema prisional do Brasil, também não vai resolver o problema sozinho. É uma junção das coisas. Quem disse que uma coisa anula a outra? Não anula, elas se juntam. Esse é o problema da polarização. Isso é o problema de estar politizado o negócio. Está politizado, esse é o problema, porque as pessoas não pensam. Ou é 8 ou 80. Entre 8 e 80, amigo, tem 72 números, entendeu? Não, é muito mais complexo o negócio. Não é tipo, não, vai ter que melhorar o sistema prisional. Ou não, mete o bandido na cadeia, aumenta a maioridade penal. Aí eu fui ver os comentários, e é só comentário assim, defendendo bandido, leva pra casa. Gosta de bandido, leva pra casa. Você entende? Tá tão politizado o negócio que é isso, é 8 ou 80. Defende bandido, ela não tá defendendo bandido, assim, claramente ela não tá defendendo bandido, pelo menos na minha opinião, entendeu? Ela tá dando o ponto de vista dela, que ela acha que não adianta. E os caras ali embaixo estão, tá defendendo bandido. Então, assim, o problema de politizar as coisas e dessa polarização é isso, cara, ninguém pensa. Só que, cara, não é assim que resolve os problemas, né? Você não resolve os problemas da sua vida, você resolve dessa forma? Não resolve. Se for 880 em tudo na sua vida, você não vai resolver porra nenhuma, pra começar. Então, assim, não é possível, é tão óbvio o negócio, você tem que diminuir a maioridade penal, você tem que melhorar o sistema carcerário, combater o crime organizado, principalmente, porque você não vai conseguir melhorar o sistema prisional se você não acabar com o crime organizado, porque o crime organizado está dentro das prisões. Então, assim, são várias ações, não é uma ação ou outra, entendeu? Então fica muito raso, diminuir a maioridade penal não vai resolver o problema. Jura? Sério mesmo? É óbvio que não. Entendeu? Só que ela deixa raso. E nenhum dos comentários está falando isso. Nenhum dos comentários fala, cara, uma coisa não anula a outra. Entendeu? Porque não é só esse caso. Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer aqui nesse caso, questão de leis e tudo mais com esse moleque, entendeu? Porque, na minha opinião, é um caso de doença mental. O moleque fazer um negócio desse e ficar frio do jeito que ele ficou, enfim, e depois se entregar, enfim, é muito complicado esse caso. Eu tô louco, cara, não é possível. Né? Deixa aí no comentário o que você acha, se alguém assistir esse vídeo. Né? Mas ela não resolve o problema. Não adianta prender e receber de volta na sociedade do jeito que entrou. É preciso que haja um mecanismo corretivo para essas pessoas. E elas precisam ficar, no caso dos jovens internadas, até que entendam que elas têm que conviver em sociedade com elementos de barreira para ouvir um não. Que foi o que aconteceu com esse menino. Ele não soube ouvir uma recusa. E aí eu concordo, né, em que foi trazido. Porque o caso, para quem não sabe, obviamente vocês devem saber, ele diz que ele fez isso porque tiraram o celular e o computador dele, né? Proibiram de ele usar o celular e o computador, né? Obviamente o moleque devia estar ali bitolado Cara, convenhamos, do jeito que o menino fez e como as coisas desenrolaram, esse não é o problema. Não foi o problema. Pode ter sido um gatilho. Mas o problema é muito diferente desse moleque. Agora, anteriormente, que foi o celular, mas talvez fosse qualquer outra coisa, porque ele não tinha esse sistema. Talvez não. E aí é que eu vou ser um pouco abusado, ingressar na área psicológica, para chamar a atenção de que reduzir maioridade penal não adianta se a família não tomar o espaço de pertencimento que ela deva ter. Aí ela falou certo. Diminuir a maioridade penal não adianta se... Ou seja, você tem que diminuir a maioridade penal. Só que, em conjunto a isso, você tem outras ações. E uma das ações, que é o que ela vai falar aqui eu concordo 100% com ela, é o envolvimento dos pais com os filhos. Entendeu? Como é que você educa seu filho em casa? Não adianta você jogar o filho para a escola, para uma creche, ou seja lá o que for, e deixar por isso. Entendeu? Porque lá ele vai aprender matemática, português, as coisas e tal, só que valores... Tá? E eu não vou falar aqui, porque os valores da família, tal, até porque eu não sou bolsonarista, eu não vou entrar em mérito político aqui, porque eu não gosto... É esse o meu problema, é esse o meu ranço, entendeu? Todo é politizado, entendeu? Só que tem os valores que você passa, independente qual é o valor da sua família, só que, cara, você tem os valores básicos de uma sociedade, entendeu? Então, esses valores, você tem que estar em cima. A criança tem que saber ouvir não, ela tem que saber o que é a frustração. As crianças não se frustram hoje. E as crianças têm tudo assim, na ponta dos dedos, na hora, entendeu? E é tudo imediato. É tudo on demand, né? Hoje é tudo on demand. Então, assim, essas crianças, elas não têm o senso de espera. É tudo imediato, entendeu? E se você fala não para uma criança dessa, é muito mais complicado do que de quando você falava não para uma pessoa antigamente. Eu tenho quase 40 anos de idade. Eu, para assistir um programa, eu tinha que esperar um dia.
para dar aquele horário e tal, e eu tinha que estar naquele horário na frente da televisão para assistir o programa, entendeu? Então isso já vai moldando a gente com esse senso de espera, senso de paciência, enfim, de não se frustrar por tudo, entendeu? Então isso, principalmente hoje em dia, com a tecnologia que a gente tá, é um negócio que os pais têm que ficar em cima. Hoje é o que eu falo para minha esposa, e eu falo para meus pais até, foi baba para eles criar a gente, porque hoje em dia, na minha opinião, é muito mais difícil você criar uma criança, tá? Eu tenho filho, eu tenho que ficar em cima o tempo todo do meu filho, eu tenho que regular o tempo todo o tempo de tela do meu filho, entendeu? Só que, cara, é isso, paciência, ele nasceu nessa época, entendeu? E é isso. Assume a responsa, amigo. Nós temos muitos jovens sem família, mas a maioria dos jovens tem família. E as famílias desses jovens, ao seu livre albedrio, eles fazem das suas vidas o que eles querem, às vezes porque os pais trabalham, têm seus comprometimentos, mas um jovem como esse deu sinal. E aí a pergunta que eu faço é, será que na família todos estavam absorvidos por um problema psicológico ou psiquiátrico a ponto de ninguém perceber? Aqui eu concordo. Será que na escola ninguém 100% percebeu? A verdade é que a gente E foi uma coisa que eu debati com a minha esposa ontem. Eu falei, caramba, não é possível que ninguém percebeu, que a família não percebeu, os amigos, a escola não é... Cara, eu falei exatamente isso daí pra minha esposa ontem. Não é possível, não é possível. Com muito desleixo a nossa juventude, né? E aí esse tipo de coisa acontece e começa essa camada de que prenda, tranque, mate, se for o caso, porque aí às vezes volta a ideia da pena de morte no Brasil. Como se isso fosse resolver. Humanos nascem todos os dias, vão cometer crimes, infelizmente, porque também é da natureza humana, e isso só vai reduzir quando a reprimenda for séria e for enfrentada dentro daquilo que cada legislação voltada para cada agrupamento permeia. Então, é isso. Basicamente é isso. Não sei se a Fabiola falou alguma coisa no final. Toda essa estrutura está funcionando, essa engrenagem, como você falou, né? A casa, a família, a escola, nessa observação e tudo mais. Tem que estar funcionando. A engrenagem toda tem que estar funcionando. Só que isso não impede, só que isso não anula o fato de ter que diminuir a maioridade penal. Porque, como eu disse, não é só esse problema de um moleque que tem um problema psicológico que mata, não sei o que, tal. Não é isso o negócio. O negócio é que jovens são aliciados todos os dias para cometer crimes, para ir invadir casa, para roubar celular, para não sei o que. Cara, é isso. E aí, no final das contas, a galera que é mais velha fica só ali mandando os mais novos. No dia seguinte eles estão de novo pra rua e cometendo as mesmas coisas. E às vezes cometendo crimes mais pesados, entendeu? Matando uma pessoa por causa de um celular, matando uma pessoa por qualquer coisa, entendeu? Justamente pela primeira coisa que ela falou. Porque o jovem ainda não tem né? Isso aí são estudos, enfim, né? Que o cérebro não está 100% desenvolvido e tudo mais, tal. Então você junta uma coisa com a outra, cara, você tem o caos, acabou, entendeu? Então pra mim é óbvio que você tem que fazer tudo. Você tem que arrumar o sistema prisional, você tem que diminuir a maioridade penal, as famílias têm que ter um alerta aí para educar melhor os filhos. Tá difícil, cara, tá difícil. Bom, é isso aí, galera. Eu queria realmente deixar a minha opinião aqui sobre isso. Eu não sei o que vocês acham, não sei se alguém vai assistir esse vídeo, porque é um canal pequeno, mas, cara, se você curtiu, deixa o like aí no vídeo para chegar para mais pessoas, pra gente entrar nesse debate. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Para ajudar aí eu continuar a fazer esse tipo de conteúdo. Eu não vou falar só disso, eu quero falar realmente de tudo. São muitas coisas que eu vejo assim, eu falo, pô, eu tenho uma opinião sobre isso e eu quero deixar aqui. Então, se você gostou do vídeo, gostou da forma aí que eu apresentei para vocês esse conteúdo, se inscreve no canal, tá? Deixa o like e é isso aí. Até o próximo.